Olá, tudo bem? Muitos colegas, principalmente professores nas escolas onde eu trabalho, sempre me pedem ajuda na hora de comprar um computador. Que fique claro desde já que eu não estou falando na posição de especialista, que eu não sou. Na verdade, as informações que eu posso dar não são profissionais, no entanto, podem ser uma linguagem simples, facilitada e que podem guiar você na compra de um notebook base. Isto é, se você precisa de uma máquina que sirva para as suas atividades mais comuns do seu dia a dia, das suas atividades profissionais, talvez principalmente como professor. Então quero dar algumas dicas sobre quais pré-requisitos você deve verificar na hora de comprar um computador. Quais são os itens mínimos ou um pouco mais avançados que podem lhe garantir a aquisição de um computador de bom desempenho, que vai servir, portanto, para operar aplicativos básicos, como por exemplo do pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint, e também navegar tranquilamente pela internet, mesmo em sites que demandem maior consumo de dados. Porque é certo que se você não souber fazer essa compra e você acabar adquirindo um computador com componentes já obsoletos, isto é, componentes ultrapassados ou insuficientes para as atividades mais básicas, essa falta de conhecimento mínimo, portanto, pode afetar a sua compra e você pode adquirir um equipamento que não atenda essas mínimas necessidades. E nem sempre o vendedor da loja é a pessoa mais confiável para lhe dar as recomendações. Eu estou aqui com um computador recém-adquirido, é um notebook da Acer de nível médio, então não é um equipamento muito avançado e também não é muito caro. E não é que eu esteja recomendando este equipamento em específico. Eu quero mostrar quais são os componentes que devem ser observados e suas configurações mínimas ou máximas para você saber exatamente do que precisa e o que está adquirindo. Antes mesmo de tirar o equipamento da caixa, a etiqueta lateral já traz para mim informações sobre o equipamento que está aqui. E o que eu posso observar nesta etiqueta? Veja só, este computador ele já traz o sistema operacional Windows 10 instalado. Isso é algo importante? Sim. Se você está comprando um computador que já vem com um sistema operacional com o qual você não está acostumado a lidar, por exemplo, Linux, você vai acabar depois certamente gastando mais dinheiro tendo que substituir o sistema operacional do computador. O sistema Windows é o mais popular, o Windows 10 é o mais recente, portanto, este equipamento tem um sistema operacional adequado para um uso aí doméstico, para quem não tem conhecimento avançado sobre o computador. O outro item a observar é o processador. Aqui nós temos um processador Intel Core i5. O que você precisa saber sobre isso? O processador é, digamos, o componente do computador que faz o processamento das informações. Ele processa as informações dos aplicativos, de leituras de arquivos e depende do processador também para que o seu computador tenha, por exemplo, agilidade. Os processadores da marca Intel, de uso doméstico mais recente, eles possuem essa indicação I, que pode variar i3, i5, i7 ou mesmo superior. Os mais populares são i3, i5 e i7. Se alguém oferece para você um computador que possui um processador Intel, mas não é da geração i, ou seja, não é nem i3, nem i5 e nem i7, não é recomendável comprar. Ainda é possível encontrar nas lojas computadores com processadores Intel de edições mais antigas, processadores como Intel Pentium, Core 2 Duo, Octa-core, Quad-core. Então a recomendação é que vocês adquiram um processador Intel pelo menos da geração i, i3, i5 ou i7. No entanto, você vai verificar uma outra coisinha ainda, este número que aparece no final do processador. Ele indica para mim a geração desse processador i5, se ele é, portanto, de sexta, sétima, oitava, nona ou décima geração. Você pode ter, por exemplo, na sua frente dois computadores, um é i3, o outro é i5, e talvez você pense que naturalmente o i5 é melhor do que o i3. Nem sempre. Um computador com processador i5 de geração antiga, por exemplo, de sexta geração, ele pode ter um desempenho inferior a um processador i3 de décima geração. Então você anota este código que aparece no final do processador, faz uma pesquisa rápida na internet e verifique de qual geração é este processador i5, ou mesmo o i3 ou i7 que esteja sendo oferecido para você. Não recomendo comprar um computador com processador da linha i3, i5 ou i7
que seja com uma geração já ultrapassada. A outra informação é a dimensão da tela, e isso pode variar do gosto, se você pretende ter um computador maior ou menor, mais compacto ou mais largo. O que é muito comum e talvez seja interessante saber é que notebooks com a tela maior, por exemplo esse que tem a tela de 15,6 polegadas, eles possuem também um teclado maior. Se você deseja, por exemplo, que o seu computador tenha aquele teclado numérico na lateral, um notebook de tela menor certamente não vai ter. Este aqui de 15,6 polegadas de tela possui teclado numérico, como poderia mostrar para vocês mais tarde. A placa gráfica é algo importante se você quer um computador com desempenho gráfico visual melhor, mas não vou falar disso agora, que a gente está falando de computador para uso mais doméstico, para uso mais básico mesmo. Mas nós temos algo aqui mais importante na memória. Você vai encontrar computadores que tenham, por exemplo, 4 ou 8 GB de memória RAM. A memória RAM é uma memória de processamento. Processador e memória, de alguma forma, vão trabalhar em combinado. É preciso ter um certo espaço de memória no computador para que as informações sejam armazenadas e processadas ao mesmo tempo. Isso é, portanto, a memória RAM. Mas se você encontrou uma máquina com um preço muito bom, com a memória de 4 GB, o que você precisa saber é que não é difícil você expandir essa memória para 8 ou até mais gigas. Este é um componente barato que você pode adquirir e pedir para que um técnico adicione um pente de memória. Então, o computador que você adquiriu com 4 GB de memória pode facilmente ser ampliado para 8. Entenderam? Então, o recomendável é ser pelo menos 8 GB para que possa rodar hoje em dia os principais aplicativos, mesmo o navegador de internet, a depender do site que você está utilizando, pode consumir muita memória, mas é um item de fácil upgrade. Uma coisa que você pode observar também em termos de modernização dos componentes é se esta memória é DDR4. Memórias inferiores à linha DDR4, DDR3, por exemplo, ou DDR2, já são mais obsoletas. Então, o que fica dessa parte? No mínimo 4 GB de memória, você vai poder facilmente expandir isso daqui para 8 ou até 16, DDR4 pelo menos. Agora nós falamos do espaço de armazenamento do computador, onde seus arquivos são salvos, por exemplo, e também onde ficam os arquivos do sistema. Observe que este computador não tem muito espaço assim de memória, ele tem apenas 256 GB de memória. Mas qual que é a diferença que você vai já notar nas máquinas que são oferecidas para você quando vai fazer uma compra? A memória do tipo SSD. São dois tipos de memória que concorrem no mercado. A mais tradicional, que é HDD ou Hard Disk ou disco rígido, e a SSD, que é o disco sólido. O disco rígido, ele é, portanto, mais tradicional e é também mais barato, por isso você vai poder comprar tranquilamente um computador com HD de disco rígido de 1 TB, por exemplo. Mas se você deseja um computador com armazenamento de memória do tipo SSD, essa memória é mais cara, normalmente será oferecido um equipamento com menos memória de armazenamento. Por exemplo, aqui 256 GB. Mas vale a pena comprar um computador com pouco espaço de memória assim? Depende bastante. Você deve ficar atento para não comprar um computador com pouca memória de armazenamento. No mercado você pode encontrar algumas ofertas de computadores que têm apenas 32 GB de memória. Isso é muito pouco, isso é equivalente, por exemplo, a um aparelho de celular. Talvez encontre também um computador com 128 GB de memória e talvez encontre um computador com 512 GB de memória do tipo SSD. E mais facilmente, uma vez que a memória do tipo de disco rígido ou HDD é mais tradicional e mais antiga, você vai encontrar computadores com 1 TB de memória e talvez seja isso que você quer, um computador com muita memória de armazenamento. Mas daí você pode se perguntar, eu preciso de muito espaço de armazenamento? E um computador com memória SSD, sendo menor, ele pode ser melhor? Sobre o espaço de armazenamento, isso vai variar bastante do uso que você faz. Se você armazena, por exemplo, muito vídeo, muita foto em seu computador. Mas hoje em dia há soluções que costumam não utilizar espaço de memória em seu computador, como por exemplo o armazenamento em nuvem. Quem faz uso aí constante de serviços de nuvem como Google Drive, Dropbox, OneDrive,
sabe que os arquivos que eu armazeno no computador, como por exemplo minhas fotos, vídeos e músicas, são armazenados na nuvem e não vão utilizar o espaço de armazenamento do computador. Então, pessoalmente, eu não preciso de muito espaço de memória porque já utilizo há bastante tempo serviços de armazenamento em nuvem. Então eu posso optar por um computador com memória SSD, mesmo sendo menos espaço de armazenamento? Sim. Por que razão? O armazenamento do tipo SSD, ele oferece muito mais agilidade no processamento das informações e acesso aos arquivos do computador e também consome menos energia. Então esse tipo de disco de armazenamento, ele é hoje em dia o mais recomendável. Na realidade, ele não tem formato de disco. As memórias SSD são do tipo pendrive. É como se houvesse dentro do computador um pendrive grande, um pendrive de grande capacidade de armazenamento. As memórias de disco rígido, as mais antigas, elas possuem de fato um disco rígido que roda dentro do equipamento e é feita a leitura a laser. É uma leitura, portanto, mais lenta, mais pesada e que consome mais energia. E o último item é a bateria. Você pode observar este valor que aparece e comparar entre um computador e outro que esteja sendo oferecido para você, para decidir, portanto, qual pode ter uma melhor bateria, de maior durabilidade, e qual terá uma bateria de menor durabilidade. Você observa este valor que aparece no campo bateria. Então agora que você já aprendeu o que observar no tipo do processador, na memória RAM e no armazenamento, são esses os 3 itens básicos. E você pode estar querendo saber sobre a marca, se existe realmente muita diferença entre uma marca e outra. A rigor, não. Se você está falando de marcas já estabelecidas no mercado, marcas que já possuem, portanto, uma certa tradição na produção e na venda de notebooks, como, por exemplo, o Acer, Samsung, Lenovo, Asus, Compaq, haverá pouca diferença entre as marcas se você observar o que vem dentro do computador, isto é, os componentes, conforme eu acabei de explicar. Vamos ver como este aqui da Acer é por dentro e qual vai ser o seu desempenho no uso. Ele traz uma coisinha aqui interessante. Este kit HDD Upgrade, isto é, lembra que eu comentei que os computadores com HD SSD possuem uma HD melhor, mais rápida e de menor consumo de energia, porém de menor espaço de armazenamento. Se você precisa de mais espaço, este computador aqui da Acer lhe oferece um kit HDD, ou seja, um kit para você poder adicionar um HD do tipo rígida, do tipo disco rígido em seu computador e ter, portanto, mais espaço de memória. Vai ficar muito interessante esse computador se você fizer isso, porque aí você tem uma memória SSD para rodar, por exemplo, o sistema, onde fica instalado o sistema Windows e os aplicativos, e eles vão rodar com um bom desempenho, ou seja, velocidade de processamento, e uma HD do tipo rígida para armazenar arquivos. Ele traz, portanto, esse kit de upgrade. Aqui uma dica importante, gente. Use sempre. Sempre que você estiver trabalhando próximo a uma tomada, use o cabo de energia. Existe um aprendizado equivocado, talvez herdado de tipos mais antigos de bateria, de que você precisa esgotar a bateria para poder colocar novamente em carregamento. Não é o caso das baterias mais modernas, e quando eu digo mais modernas, talvez dos últimos 15 anos ou mais. As baterias mais modernas, elas não dependem de serem descarregadas para depois serem novamente recarregadas. Quanto mais você usa plugado na tomada, mais você garante o tempo de vida útil da bateria do seu computador. Quando você está usando plugado na tomada, a bateria ela fica inabilitada. Isto é, você não está usando a bateria e, portanto, poupando a sua vida útil, porque a bateria tem tempo de vida útil. Então, sempre que puder, use o computador plugado na tomada. Veja então agora esse notebook da Acer sendo ligado. Ele é muito bonito, essa caixa prateada. Lembra o que eu disse sobre o processador? Você fica atento à geração do processador. Então, como a gente pode conferir aqui, esse é um processador i5 da 10ª geração. Então, é da geração mais moderna. Se for oferecido para você um computador de 8ª, de 6ª geração, não recomendo.
E aqui outra etiqueta com mais informações das vantagens que compreende este computador. Mas eu estou mais interessado mesmo em falar do computador lá dentro. Vamos lá, então agora eu estou com o computador ligado. Na verdade, eu já deixei ele preparado com alguns itens para agilizar um pouco o processo. E vamos observar aqueles itens que apareciam na etiqueta da caixa aqui nas informações do computador. Eu vou então na barra de pesquisa, vou escrever Sistema, painel de controle, Sistema. Observe que além da marca e modelo, eu tenho também o processador i5, aquele código que eu comentei que serve para identificar a geração desse processador, e a frequência máxima de processamento, 2.11 GHz. Esta também é uma medida que você pode utilizar para comparar um computador com o outro. Se você tem dúvidas sobre a geração, se um processador é melhor do que o outro, você verifica qual é a frequência de processamento que ele atinge. Também aqui a memória RAM instalada, 8 GB, aqui com quase 8 GB utilizável. Você pode renomear este computador, que é o nome como seu computador vai aparecer, por exemplo, nas conexões que você vai fazer com o aparelho de telefone, pelo Bluetooth, por exemplo. Você pode aqui renomear e definir um outro nome para o seu computador. Logo abaixo, o sistema operacional que está rodando nele, o Windows 10. Eu vou agora na aba Armazenamento. Veja que o computador que possui pouca coisa instalada, ele basicamente tem o sistema Windows e uns 2 ou 3 aplicativos que foram adicionados até o momento, ele já ocupa quase 50 GB de espaço de memória. Então por isso que eu disse que jamais compre um computador com 32 GB de memória SSD e nem mesmo de 128 GB. 256 como este é o mínimo se você não pretende salvar muitos arquivos no computador. Se você pretende salvar muitos arquivos no computador, talvez não seja recomendável para você a memória do tipo SSD, ou você pode colocar uma memória adicional, como eu mostrei agora há pouco. Esta máquina traz um kit de upgrade de HD, ou você fará, como eu faço, privilegiando a memória em nuvem, o armazenamento de seus arquivos em serviços de nuvem. Para ter uma ideia mais detalhada do que está ocupando espaço de memória de armazenamento no meu computador, eu vou aqui mostrar mais categorias. 33,7 GB são apenas arquivos do sistema Windows. 12,7 GB são aplicativos instalados. E depois outros arquivos, como também arquivos temporários, que podem ser deletados periodicamente para dar mais espaço de armazenamento em seu computador, sempre que sentir que ele está pesado. O sistema Windows, inclusive, oferece um sensor de armazenamento que vai fazer a limpeza automática dos arquivos lixo. E a Microsoft oferece para você o sistema OneDrive de backup de arquivos em nuvem. Aqui na barra de notificações, o OneDrive também está aqui atualizado e pronto para ser utilizado. Se você possui, portanto, uma conta no OneDrive com espaço de armazenamento em nuvem suficiente para você carregar esses arquivos na nuvem e não utilizar espaço do computador, faça isso, que é uma boa solução. Particularmente eu prefiro utilizar o serviço da Google ou Google Drive, até porque como professor eu tenho acesso a essa ferramenta no perfil institucional. Isso vai me dar espaço basicamente ilimitado de armazenamento e também a possibilidade de instalar no computador uma versão desktop do Google Drive que define que os arquivos que eu salvo no computador são levados para a nuvem e deixam de ocupar espaço no computador. Se você é professor ou possui uma conta institucional, muitas vezes como professor ou como aluno ou membro de uma empresa, faça o login no Google Drive com seu e-mail institucional, venha até aqui nas ferramentas de configurações, use o Drive no computador. Um pouco abaixo, transfira e instale o Google Drive para o computador, transferir para o Windows, faça o download, execute o aplicativo e, quando for solicitado, faça o login com seu e-mail institucional e a sua senha. O Google Drive vai instalar um disco virtual aqui em seu computador e vai se chamar disco G, Google Drive G. Esse disco é um disco virtual. Ele funciona como uma pasta de navegação no seu computador, como qualquer outra dessas pastas, porém os arquivos não ficam armazenados no computador, mas em nuvem. E você acessa e edita esses arquivos normalmente no computador,
sem precisar necessariamente acessar o Google Drive a partir do navegador de internet. Então é isso, espero ter ajudado vocês, tentando fazer aqui numa linguagem simples, não técnica, uma vez que eu também não sou um especialista no assunto, mas falo aqui para os meus colegas com dicas que talvez possam orientar você na hora de adquirir um computador para o uso mais básico no seu dia a dia, no trabalho ou na casa. Não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que aparecerem e confira também minhas playlists que vão aparecer agora na lateral do vídeo com outros tutoriais de tecnologias para educação e também curso de redação para vestibular. Um grande abraço, até mais!